Então abra a Bíblia comigo, Eclesiastes capítulo 3. Vocês lembram que um domingo desses eu iniciei pregando esse texto? E o tema do sermão seria sobre o quê? E de abraço não teve? Nada. Ficou sem abraço nenhum aquele culto, não foi? Então hoje eu quero pregar sobre esse bendito desse abraço. Mas não é abraço de urso, é abraço de Deus. Eclesiastes capítulo de número 3. Versículo de número 5, já que eu quero que você leia só a parte B do versículo. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Uma vez mais, vai. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Vocês podem ler bem alto? Faz melhor ler na tela, porque são várias versões, para não ter erro, ok? Eu vou contar até 3, tanto o povo aqui embaixo da galeria, mas lê com força, tá bom? 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Me preste seu coração, sua atenção e eu começo. O livro de Eclesiastes é o livro da reflexão. Como eu disse da outra feita, é o livro de um autor que decide olhar para o espelho e ver o reflexo da vida que foi passando. E como a vida passa tão rápido, muito rápido, tão rápido que quando a gente percebe, a gente não é mais o jovem, a gente já é um velho. O retrato do capítulo 3, ele vai dizer, já me faltam os moedores na boca. O retrato dele é o seguinte: os meus dentes caninos e os outros dentes já não existem mais. O homem belo Salomão já não está mais no vigor da sua beleza. A estrutura física está desgastada. E é nesse caos da vida, do final da vida, que a gente descobre o quanto a gente é frágil, pequeno e dependente. Da outra feita eu disse com vocês sobre o paradoxo que ele utiliza aqui. Um paradoxo que parece às vezes ser complicado de entender. São 16 paradoxos. São 16 circunstâncias que são oposições uma da outra. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Eu falei para vocês naquela feita, na guisa introdutória desse livro, que o que ele está em destaque é tratar-lhe sobre 2 tempos. Tempo cronos, tempo do homem, e tempo kairos, tempo de Deus. Ele reúne tudo em uma síntese no capítulo 3, verso 11. Põe na tela para mim, Eclesiastes 3, 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Ele está dizendo, tem o tempo cronos, mas o tempo eterno está dentro do coração do homem. Quando as coisas externas estiverem dizendo, já passou do tempo, o tempo que Deus plantou no coração vai dizer, continua no tempo. Quando as coisas externas dizerem assim, é perecível, o que está dentro de nós diz, está tudo no ponto certo, eu sou Deus Todo-Poderoso. Tempo. Grite bem alto, tempo. Mais alto, tempo. Dentro do tempo, hoje eu quero me ater só na parte B do versículo. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar.
A melhor coisa da vida é saber que existem momentos que você precisa estar junto e existem momentos que você precisa estar longe. O sábio Salomão diz bem assim em Provérbios: tira o pé da casa do teu irmão, para que ele não se aborreça contigo. Ele está dizendo, seja maduro de entender tempos. Tem tempo que você vai na casa dos outros comer churrasco, e tem tempo que mesmo que ele te convide, não vá, porque senão vai gerar problema. O tempo pode definir o estado ou o start da sua vida. Gálatas capítulo 4, verso 1, diz assim: enquanto o herdeiro é menino, não difere dos servos, porque está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ei, você pode ser herdeiro de tudo, mas fora do tempo você é escravo. Você pode ser herdeiro de tudo, mas fora do tempo você não manda, recebe ordem. Você pode ser herdeiro de tudo, mas fora do tempo você não senta, você fica em pé. Ainda que tudo isso seja seu, mas fora do tempo não é tempo. A pergunta que não quer calar é: como identificar o tempo certo? Como entender o tempo certo? Você sabe que algumas amizades e relacionamentos se desgastam porque a gente não entende o tempo. O tempo de fechar ciclos, o tempo de finalizar coisas, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar. Posso te dar um exemplo? Para quem é amante do futebol, sabe que alguns atletas, no final da sua carreira, tiveram o time certo de parar. Finalizar no auge. Acabar com uma medalha no peito, um troféu na mão. Mas decidiram forçar mais uma temporada, e quase isso manchou toda a sua carreira. A vida é especialista em nos dar sinais sobre tempo. O que Salomão está dizendo aqui é: não espere que Deus diga para você sobre tempo. Tenha maturidade de digerir tempos. O que ele está dizendo é: Deus não vai falar, Deus não vai enviar um anjo. Deus está dizendo: existem tempos de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Forçar um relacionamento, forçar uma coisa fora do tempo pode desgastar. E olhe para cá e eu termino. Ai, meu Deus do céu. Você sabe o que é encerrar ciclos e tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar? Na hora certa, no time certo. Que mesmo, time certo. Estão comigo, sim ou não? Fala comigo, estão comigo, sim ou não? Olha para cá. Deus apareceu, na verdade Deus falou com Abraão e disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu, para uma terra que eu vou te. Era para ele sair, ele e Sara, sim ou não? Ele levou quem? Era para levar? Bagagem a mais. Excesso de bagagem. Só que Deus não falou nada. Porque Deus está dizendo: você precisa discernir tempos. E precisa discernir consequências e companhias. Lá na frente, Abraão está em casa tomando uma água de coco, assistindo o YouTube na cidade de Maf, dentro da tenda. Ele chama seu sobrinho Ló. Ele disse: vem assistir esse culto aqui também. Os dois estão lá. De repente, o texto só no dia da cidade, mas diz que os dois estavam lá.
O texto diz que o mensageiro chegou e disse: está tendo briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão olha aquela situação e diz bem assim: peraí. A briga está entre os pastores, os meus pastores e os seus pastores. Naquela época, o agronegócio era o melhor caminho. Então se vivia de rebanhos. Então o cargo mais importante, as coisas mais importantes eram cabritos, cabras, bodes, jumentos e etc. E os pastores cuidavam desses animais. Então havia os animais de Abraão e os animais de quem? De Ló. Esses funcionários começaram a brigar, dizendo: essa cabra é de Ló, não, essa cabra é de Abraão. Começar a confusão lá, eu não sei o que lá. Chegaram para Abraão e Ló, eles estão assistindo no YouTube a cidade de Maf e tomando Coca-Cola zero. Os caras estão de boa, está tranquilo, briga não está com eles. Só que quando Abraão escuta isso, ele diz: peraí, não precisa nem Deus falar. É tempo de deixar de abraçar. É tempo de romper. Abraão olha para o sobrinho Ló e diz assim: ô sobrinho, filhão. Ele disse: sim, tio. O negócio é o seguinte: antes que a briga chegue entre nós, é tempo de deixar de abraçar. Eu abracei você quando não era para abraçar, então agora chegou o tempo de romper e criar rupturas. Abraão olha para Ló e diz assim: escolhe o local para onde você quer ir. Ló é alguém que olha para a aparência. E por que Abraão deixa Ló decidir o local? Porque a bênção não está no local, a bênção está em Abraão. Ló disse-me assim: eu quero ir para as campinas verdejantes para o lado de lá. Abraão disse: pode ir, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Abraão disse: vá com Deus. E para cá o que é que tem? Deserto. Deserto enquanto eu não coloco o pé. Vou de novo. Aqui pode ter deserto. Na hora que eu colocar o pé, Deus vai frutificar. Vou liberar essa palavra para ver se alguém prega comigo. Ei, quando chegar o tempo de deixar de abraçar, é porque Deus preparou uma terra especial para você. Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente fica forçando o tempo quando já venceu o tempo. Dá vontade de falar uma coisa, mas não posso. A maturidade está na parábola que Jesus propõe. Lucas capítulo 15, Jesus diz assim: um pai tinha 2 filhos. Quantos filhos? Pra cá. O filho mais novo disse assim: painho, me dá parte da herança. O pai disse: meu filho, vamos conversar. Peraí, meu filho, o que é isso? Fica aqui, o papai te ama. Bilu, bilu. É assim ou não? Você está vendo em algum momento o papai negociando para o filho ficar? Por que você quer que fique quem já foi? Sabe qual é o problema de conviver comigo? É que eu não tenho a mínima preocupação de ficar quem já foi. E aí às vezes é o problema de conviver comigo e com você. Algumas pessoas são como eu, que entende que ciclos fecham e não fica forçando o relacionamento e não fica forçando o tempo. Quer ir? Vai. Mas o Senhor não me ama? Não. Amar é deixar ir. Vou de novo. O pai amava o filho a grau ponto que entendeu que amar é deixar ir. Porque quem ama deixa ir, não deixa preso. Se para você feliz é ir, vá com Deus. O pai está dizendo: vá com Deus. Você já leu o texto? Yona? Fique em pé, Yona. Fique. Dá aquele glória lá. Bom. O pai dá a parte da herança, ele vai embora na hora. Sim ou não? Sim ou não? Não. O pai dá parte da herança para ele, por irmão mais novo. E o texto diz: depois de muitos dias ele foi embora. Ele ainda teve tempo de repensar. Mas o pai não gastou tempo para explicar para ele ficar. Até um dia o filho disse: pai, eu estou indo. Ele disse: tchau. Lembra de Jesus?
Jesus olha para Judas Iscariotes e diz o que para ele? O que tem de fazer? Jesus está dizendo ciclos e tempo. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Jesus está dizendo assim: Judas, já venceu o tempo, vai. Sabe qual é o meu problema? O seu problema? É tempo de deixar de abraçar, você está abraçando. E é por isso que gera problema nos seus relacionamentos. Quando o seu coração já não está aqui, significa que você já foi. Quando o seu coração já não está numa empresa, porque seu coração já foi. Já foi. Então encerra esse ciclo. É melhor encerrar o ciclo ao invés de ficar amargurado na alma. Vai. Pastor, Deus está falando comigo. Quer que eu grite o teu nome? Só pedir para me gritar teu nome. Existem ciclos na tua empresa, existem ciclos no ambiente de parente que Deus já disse: chega, mas você está forçando o relacionamento, está forçando comunhão, onde Deus disse: eu já não estou mais nisso, eu já não estou mais nessa aliança, o ciclo já fechou, é tempo. O problema é que a gente não tem coragem. E quando a gente não tem coragem, a gente quer encontrar culpados para ir. A gente quer motivos. O texto, fique em pé, Anderson. Fique em pé, daquele glória que está engasgado que eu sei. Isso. Grite bem alto. Tempo de abraçar. Tempo de deixar de abraçar. E como saber se o tempo que eu estou vivendo é tempo de abraçar? Dr. Juliano Teles, um dos mais brilhantes médicos na área, vai dizer sobre ocitocina. É o hormônio da felicidade. E esse hormônio da felicidade pode ser transmitido a partir de um abraço. Só que não é de qualquer abraço. Já viu o abraço do Jô Soares? Aquele abraço de lado. Ocitocina só pode ser liberado quando os dois corpos estão conectados um ao outro e o coração do de lá bate com o de cá. O abraço é tão importante que a Disney é o que é não por causa da sua estrutura. Vocês sabiam disso? Existe uma ordem de treinamento a todos os personagens, pessoas que se vestem de Mickey, Minnie, Pateta ou de qualquer personagem. Depois daqui você pode entrar na rede social e pesquisar isso. Há uma ordem para todos os funcionários. Vestido de personagem, não importa se seja criança ou adulto. Quando um desses chegar perto de um personagem, o personagem só pode soltar a criança ou adulto quando eles soltarem primeiro. O que a Disney descobriu é que mais importante do que vender é abraçar. O que adianta ter um produto se eu não abraço quem veio ver? A própria Disney se torna um ambiente, e no dia que eu levei os meus filhos, é engraçado, eles parecem que estão vendo literalmente a Minnie, o Mickey. O Davi segurou no Mickey, larga isso aí logo. É um homem vestido de Mickey, nada a ver, mano. Mas eu deu de mim, eu não posso estragar. Ele lá. A Manuela e a Agatha deu um beijo no nariz do. Eu disse, meu nariz é uma máscara. E eles abraçados. Sabe qual é o problema? É que quando você abraça fora do tempo, você vitamina uma coisa que não é para vitaminar. Pecado tem esse poder. Quando você abraça o que não é para abraçar, você vitamina o que não é para não vitaminar. Grite bem alto, abraço. Dr. Juliano Teles diz que a falta de abraço, a falta da ocitocina, pode causar alguns problemas emocionais, ginecológicos. Pode causar isolamento, falta de humor, empolgação, fobia social.
Sabe esse problema que às vezes a gente tem fobia de social? É gente que não gosta de abraçar. Grite bem alto, um abraço muda destino. Mais alto, um abraço muda destino. Eu sei que, quem sabe, tem gente que está me ouvindo aqui que não gosta de abraço. Quem aqui não gosta de abraço? Levanta a mão. Eu não gosto de abraço. Levanta a mão. Ali. Minha filha mais velha também não gosta de abraço. Não, a Agatha não gosta de abraço. Quer atribular a Agatha até ficar abraçando ela. Grite bem alto, um abraço pode ser o start de um recomeço. Eu aplico esses 3 pontos e vou caminhando para o final. Grite bem alto, tempo de abraçar. Mais alto, tempo de abraçar. Um dia Jacó está na casa. Jacó comete erros grosseiros e sai pela porta do fundo da casa do pai e da mãe. O patriarca Jacó. O texto diz que o capítulo 28 ele sai, no 28:10 ele faz uma pedra de travesseiro, tem uma visão de uma escada, anjos que sobem e descem e acordam, e diz: quão terrível esse lugar. Ele está sozinho, sem pai, sem mãe, sem casa, sem ninguém. Grite bem alto, sem ninguém. Só que sua mãe disse: vai para a casa de um parente meu. Qual é o nome dele? Labão. Quando ele chega nos territórios desse parente de sua mãe, primeira coisa, ele precisa defender mulheres, donzelas que estão ali, que estão correlacionadas à sua linhagem. Só que ele chega ali em frangalhos. E para viver um recomeço, você precisa às vezes de um abraço, porque o abraço tem o poder de recomeçar. Quando você vai em um culto fúnebre, em um dia de luto de uma família, e você dá um abraço em alguém que está ali na beira daquele caixão, você primeiro está consolando, e segundo você está dizendo: ainda dá tempo de recomeçar, vai dar tudo certo. Quando Jacó chega, o que Jacó queria não era dinheiro, o que Jacó queria era um recomeço. Quando Jacó chega na casa de Labão, o que ele quer não é um cargo, não é um emprego. O que ele quer é felicidade. Hormônio da alegria e da felicidade. Capítulo de número 29, abre a Bíblia. Capítulo 29, verso 9 a 14. Eu não vou explicar isso aqui, é impossível, duvido explicar. 29, 9 a 14, lê, Jaque. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Esse homem está em frangalhos, emocionalmente esse homem está em frangalhos. O que ele precisa é de um recomeço. Agora olha a continuação do texto, vai. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o. Lê de novo, fez o quê? Abraçou-o. Fez o quê? Abraçou-o. Lê de novo, fez o quê? Abraçou-o. E o que mais? Beijou e o levou para casa. Vai. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Presta atenção no dia do caos, no dia das coisas mais difíceis. Jacó está indo embora e Jacó tem um único endereço: você precisa encontrar a casa do meu parente. Só que quando ele encontra Labão, Labão não vem com exortação, Labão vem com um abraço dizendo: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo. Labão vai ao encontro dele e dá um abraço, é coração com coração. Hormônio da alegria e da felicidade está dizendo: o choro vai se tornar em alegria, o caos
Deus vai se tornar em oportunidade. Vai ficar tudo bem, Jacó. Vai ficar tudo bem, Jacó. Vai ficar tudo bem. Outro dia, alguém me mandou uma mensagem no direct dizendo: pastor, aquele diácono da porta da igreja, engraçado, grandão, que fica falando no culto. Eu cheguei no culto, o que eu precisava não era da pregação que o senhor tinha, era de um abraço. E ele me deu um abraço e mudou o meu dia, e mudou a minha noite. Ela entrou no culto, ela nem prestou atenção na palavra, mas o abraço que o Zé Rubens deu nela ali na porta trouxe alegria para a alma dela. Um abraço às vezes é mais importante do que um sermão. O recomeço na vida de Jacó é a partir de um abraço. É tempo de abraçar. Coração com coração. Sentir a batida desse coração. Grite bem alto: Jacó entendeu que o abraço tem um poder milagroso. Quanto tempo Jacó fica na casa de Labão? Quanto tempo? Ali no texto, né? Mas fica 20 anos total. No texto que a gente leu, primeira parte, 1 mês. Sem trabalhar e sem... Depois de 1 mês, Labão diz: trabalhar agora, vai. E 20 anos ele fica na casa de Labão. Trabalha por Lia, trabalha por Raquel. São 14 anos só por 2 mulheres. 20 anos após, Jacó sai da casa de Labão. Você lembra quando Jacó, 20 anos antes, ele saiu da casa dos pais? Saiu com problema com quem? Com quem, pessoal? Tomei um susto aqui. Pensei que era um anjo. Eu virei de vez assim. É a parte. Olha para cá. Quantos anos ele saiu da casa dos pais? Há quantos anos? 20 anos. Ele saiu da casa do pai com a briga com quem? Esaú. 20 anos depois, agora ele tem que sair da casa de Labão. E ele sai pela porta da frente, um homem próspero. Era para você ter dado glória. Ele sai pela porta da frente, um homem próspero. E quando ele sai pela porta da frente como um homem próspero, ele tem posses. Tem gado. Tem funcionários. Tem família. Um abraço deu tempo para ele reconstruir muita coisa. Ele chegou pela porta do fundo e está saindo pela porta da frente. Chegou com uma trouxinha de roupa, agora está saindo casado, família, empresário. Ele sai pela porta da frente. Um abraço mudou a história dele. Só que quando ele sai, ele sabe que precisa se encontrar com um antigo rincha. E a rincha que ele teve foi com o próprio irmão. A Bíblia vai dizer que quando ele sai, ele se encontra primeiro com Deus. Encontra primeiro com quem? Com Deus. No Val de Jaboque. No Val de Jaboque ele segura o anjo, briga com o anjo. Aquela agonia. Você lembra daquela? Ô agonia. O anjo toca nele, ele sai mancando. Agora seu nome não é mais Jacó, Israel e tal. Ele sai, ele diz: agora eu estou pronto. Para quê? Para me encontrar com Esaú. Minha antiga situação. Antes de se encontrar com Esaú, ele manda na frente presentes. Ele manda na frente o quê? Presentes. Ele diz: vou tentar apaziguar a coisa. Só que ele tinha risco de ser morto. Até a hora que Jacó vai se encontrar com Esaú. E olha só o que vai acontecer nesse encontro. Gênesis 33, abre a Bíblia. Verso 1 a 4. Jacó, o homem que entendeu o poder do abraço. Lê. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Lê de novo, lê de novo. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Vai. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram.
O mesmo Jacó, há 20 anos atrás, um abraço foi o tempo para recomeçar na casa de Labão. 20 anos depois ele está saindo e ele está indo em encontro a Esaú. Ele diz: a maior ferramenta para vencer dificuldades é um abraço. Então eu vou entregar presente. Era para você ter dado glória. A Bíblia diz: então foi Jacó com Esaú, se abraçou, coração com coração. Hormônio da alegria, hormônio da felicidade. O que era uma espada para a morte virou palco de milagre. Estou liberando essa palavra. Levante as suas mãos para o alto. Aqui embaixo na galeria, levante as suas mãos. Assim diz o Senhor: este mês não haverá morte, neste mês não haverá luto. Assim diz o Senhor: este mês será mês de pacto, mês de perdão, mês de recomeço. Grite bem alto: Jacó, o homem que entendeu o legado do abraço. Abraço te acolhe. Eu estava lendo uma matéria de alguns alpinistas, que estavam escalando o Monte Everest. 8.800 metros, o maior monte. Não conseguiram chegar. Durante a noite, um deles começaram um processo de hipotermia. Sabe qual foi a única forma que eles sobreviveram? Tem dia que dinheiro não resolve, mas o abraço resolve. Foi corpo com corpo, abraço com abraço. Quando eles deixaram de ser dois e passaram a ser um, esses homens venceram a hipotermia, venceram a morte, porque decidiram se abraçar e se tornar um só, um só. Você sabe por que algumas pessoas estão caindo, parando no meio do caminho? Porque você tem dificuldade de abraçar e receber abraço. E abraço é entender que o teu propósito é o meu propósito, o teu sonho é o meu sonho. Grite bem alto: Jacó. Mais alto: Jacó. O legado do abraço. Sabe que Jacó ensinou aos seus filhos que abraço verdadeiro não se dá em morte, se dá em vida. Porque tem gente que deixa para abraçar. Eu já fiz vários cultos fúnebres de filhos e parentes que abraçam morto quando está gelado, mas quando estava vivo nunca abraçou. Jacó ensinou para o seu filho José que abraço de verdade se dá em vida, não em morte. No dia que eu morrer, eu não quero que os meus filhos me abracem no caixão. Quer me abraçar, me abraça em vida. Eu não quero receber abraço de amigos quando o meu corpo estiver gelado sobre um sepulcro. Não, não, não. Eu quero abraço em vida. Eu quero sentir o calor do teu coração, a batida do teu coração, perdão. Eu quero sentir o calor do teu amor. Isso se diz abraço de verdade. Então não deixe para morrer para abraçar. Eu digo que às vezes o culto fúnebre é o culto mais hipócrita que tem. Aonde se grita amor quando passou a vida toda odiando. E eu, como pastor, me desculpe, eu acompanho famílias na íntegra. É engraçado, enquanto a mãe, o pai está largado, não dá atenção, e no dia da morte diz: é o amor da minha vida. Diz: mentiroso, demônio. Abraça em vida. Abraça em vida. Abrace em. Você leu comigo. Jacó abraçou Labão, recomeçou. Jacó abraçou Esaú, se perdoaram, sim ou não? Jacó está no final da vida. Jacó está no final?
Só que Jacó ensinou para o seu filho e para os seus filhos o legado do abraço. Jacó está no final da vida, quase morrendo. José disse assim: ei, chama os meus filhos, netos de Jacó. Para quê? Vamos abraçar meu pai, o avô de vocês. Por quê? Ele vai morrer, mas antes de morrer a gente vai abraçar, porque abraça em vida. Abre comigo Gênesis 48. Eu não vou explicar não, só vou ler Gênesis 48, verso 1 a 10. Lê, Jaqueline, vai com força. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rubem e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois dele serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. 7. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efratá. Eu a sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Como? Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, ele os beijou e os abraçou. José está dizendo: eu não vou levar os meus filhos, que são netos do meu pai, que me ensinou sobre a importância do abraço no dia do culto fúnebre. Ei, Manassés, ei, Efraim, vamos dar um abraço no vovô, porque o vovô vai partir para as mansões celestiais, mas antes de ir ele tem uma bênção para te dar. O menor será o maior e o maior será o maior. O abraço tem o poder de abençoar a próxima. Liberei essa palavra. Liberei essa palavra. Um abraço tem o poder de abençoar a próxima geração. Os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados, os seus bisnetos. A bênção do abraço. Sabe qual é o problema? O sábio Salomão está dizendo: tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Você lembra quando eu citei para você o filho pródigo? Quando o filho solicitou para o pai parte da herança, o pai entendeu que aquele era tempo de quê? Tempo de quê? Se o pai abraçasse quando fosse tempo de deixar de abraçar, quando o tempo de abraçar chegasse, o filho não valorizaria. Ele vai embora. Ele vai o quê? Ele vai o quê? Ele vai embora. Um dia ele cai em si. Um dia ele cai em o poder do abraço. Lucas capítulo 15, abra a Bíblia. Verso 17 a 24, eu não vou explicar não é possível. Lê. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E fez o quê? E compadecido dele, correndo, o abraçou. Não lê de novo o que o pai fez. Correndo, o abraçou. Não lê de novo o que o pai fez. Correndo, o abraçou. O pai está dizendo assim: há uns dias atrás não era tempo de abraço, era tempo de deixar ir. E agora você entendeu que é o tempo de abraçar. Meu filho, vem, porque o abraço do recomeço está preparado.
Continua a leitura, Jaqueline. Verso de número 21, lê com força. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Disse o quê? Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Vamos festejar, por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Levante as tuas mãos para o alto, cidade Maf. Chegou o tempo de abraço, de recomeço. Pastor, mas eu pequei, eu errei. O Senhor está dizendo: tempo de deixar de abraçar. Mas essa noite é tempo de abraçar, tempo de recomeço. Existe sandália nos teus pés, anel no teu dedo, existe roupa nova e o abraço do Pai sobre ti. Os estudiosos vão dizer que o abraço que Judas com um beijo deu em Jesus foi o pior abraço que teve. Se é para fazer, faça com verdade, não faça com falsidade. É melhor ser um abraço verdadeiro com intensidade do que um abraço mentiroso com falsidade. Grite bem alto, abraço. Mais alto, abraço. Sabe qual é o problema? É tempo de deixar de abraçar, você está abraçando. E é tempo de abraçar, você está deixando de abraçar. Você está fazendo questão de quem não faz questão de você. Por quê? Porque não é tempo de abraçar. Por que que o pai abraçou o filho pródigo? Porque ele fez questão de voltar. Não faça questão de quem não quer ficar perto de você, quando o tempo é para ficar longe. Grite bem alto, abraço. Escute. Um abraço é mais importante do que um sermão. Esse sermão pode ser hermeneuticamente bom, com uma boa crítica textual, uma boa exegese, mas ele nunca será melhor do que um abraço de ressurreição. O que você canta nunca será mais importante do que um abraço. O que eu prego nunca será mais importante do que um abraço. O abraço é mais importante do que um sermão. Sabe por quê? Porque a praxe do sermão é um abraço. Acolhimento. Abraçar a necessidade. Abre comigo Atos, por favor. Capítulo 20, verso 7. Capítulo 20, verso 7. Um abraço é mais importante do que uma liturgia de culto. Um abraço é mais importante do que o sermão e o tema do sermão. No primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é que dia? E que dia é hoje? Estamos no dia certo. Nós nos reunimos a fim de partir o quê? Dia de ceia. Estamos no dia certo. Fazendo a coisa? Paulo pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Ele disse: eu vou dar uma prolongada nesse sermão. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eude, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estavam o quê? Agora olha o detalhe, verso 11. Vamos, verso 10, perdão, 10. Mas Paulo, você não der glória agora, você vai ver. São 3 andares. Quantos andares? O culto está acontecendo no cenáculo, é no terceiro andar. Está todo mundo ouvindo Paulo. Paulo se programou prolongou no sermão. E eu que está sentado na janela.
Quem sabe Paulo está no quarto ponto de 10 pontos de sermão. Paulo diz, quarto ponto. Eutico, puf, não aguento mais. Quando o Eutico cai, todo mundo está olhando para Paulo e está dizendo, e aí? Paulo pega o sermão e diz, mais importante do que o sermão é viver o sermão. Vou de novo. Mais importante do que falar sobre é viver sobre. Paulo, para onde você vai? Lê, Jaqueline, com força o verso 10 e 11, vai. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando... Fez o quê? Abraçando... Fez o quê? Disse... O quê? Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. 11. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. O sermão que era só até a meia-noite, Paulo disse, vou dar uma pausa, vou dar um abraço da ressurreição. Quando Paulo dá um abraço da ressurreição, a mensagem deixa de ir até a meia-noite, vai até às 6 da manhã, porque o abraço é longânimo. Você está acostumado com o abraço de Judas Iscariotes, elogio e coisas que vão te fazendo enfraquecer. É melhor um abraço verdadeiro do que um abraço falso. Na ceia, em Troade, capítulo 20, o que fez a ceia voltar a ser ceia foi um abraço, não foi o sermão de Paulo. Quem aqui já foi no cinema? Não é pecado ir, não. Quantas horas esse filme que está aí, divertidamente? Quantas horas de filme? 100 minutos. Dá 1h30? 1h40? Quem aqui foi sozinho assistir esse filme? Tem alguém? Tem alguém que sentou do lado de alguém na sala de cinema, do lado de alguém que não conhecia? Alguém? Você ficou 1h40 do lado de alguém, você perguntou o nome dela? É assim que os nossos templos têm se transformado. Cinemas. Onde você fica 1h30, 1h40, 2, senta do lado de alguém. Não sabe o que ele veio fazer, porque você veio assistir um culto como ele. Paulo tinha uma decisão: ou continuo o sermão, ou eu mostro para esse povo que essa é a igreja de verdade. Grite bem alto: a ceia tem que continuar por causa de um abraço. Fique em pé. Não saia do lugar, só fique em pé. Grite bem alto: um abraço pode mudar a minha história. Um abraço. No dia mais angustiante da sua vida, palavras bonitas não vão mudar nada, mas um abraço pode mudar a sua história. Eu gosto de abraço, sabia? Outro dia me perguntaram assim: pastor, acaba o culto, eu sou o último a sair do templo, eu atendo todas as pessoas, uma a uma, de criança a adulto, eu dou um abraço em cada uma deles. Eles chegam, as crianças dizem assim: minha mãe te assiste. Me dá aquele abraço tão gostoso, que vale mais do que qualquer presente para mim. Às vezes tem
umas senhorinhas aqui da igreja que chega para mim e diz assim: não, pastor, eu não quero nada não, só vim aqui lhe dar um abraço, dizer o quanto o Senhor é importante para mim. Cara, aquilo é uma vitamina para minha alma. Receber abraço é ser acolhido, ser amado. Jacó, tem um abraço para você. Filho pródigo, tem um abraço para você. Eutico, tem um abraço para você. Tempo de deixar de abraçar e tempo de abraçar. Olha nos meus olhos, não ande, preste atenção. O mundo vai te abraçar querendo te lançar no inferno. Sabe, os brothers, as miguinhas querem te abraçar para te tirar do propósito. Esse é domingo. Eu estou dizendo, o abraço do Evangelho quer te colocar no centro da vontade dele. Curva a cabeça. Feche os olhos. Quem é você na galeria ou no templo que hoje precisa receber o abraço como o abraço do filho pródigo? Está afastado, afastada. Está como Eutico, morto, mas precisa de vida. Está como Jacó, precisando de um abraço de um Labão para recomeçar. E precisa fazer isso hoje, não é amanhã. É hoje, antes dessa ceia acontecer. Sai do seu lugar e vem até a frente se reconciliar com Jesus Cristo. Faça isso agora. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Existe um abraço de recomeço hoje na sua história. Hoje. 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 Venha, 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 venha. Tem uma moça vindo. Venha. Venha. Tem outro vindo. Venha. 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 Venha, venha. Tem gente da galeria vindo. Venha. Venha. Venha, 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 venha. Venha, venha. Vem! Venha, isso. Vem a família toda. Vem, 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 vem. Isso, vem. Isso, vem. André Valadão canta uma música. É essa daí não? Abraça-me. Eu quero essa música. Essa daí? Abraça-me com teus braços de amor. Com teus braços de amor. Abraça-me. Tem mais uma vindo. Tem mais outro vindo. Tem mais outro vindo. São 6 horas de culto. Esse é o resultado de 6 horas de culto. Você da galeria, ainda dá tempo de você descer. Vem. Existe um abraço de recomeço de Deus. Existe um abraço de recomeço. Tem mais uma moça vindo aqui agora. Tem mais gente vindo. Vem. Quero ser como criança. Quero ser como criança. Tem mais uma moça vindo. Quantos meses você está, minha filha? Quantos meses? Quantos meses? Quantos meses você está? 9 amanhã. Qual é o nome? Como? Maitê. A Maitê vai nascer no altar. A tua volta hoje amarra Maitê no altar. Maitê virá em um tempo novo para a tua casa, para o teu coração. A Maitê já vai nascer no altar de Deus. Que deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor. Tem mais um vindo? Senhor, Baixinho, baixinho, baixinho. não posso viver. Tem mais alguém? Eu preciso orar, mas eu preciso. Eu gosto de alma. Eu gosto de alma. Senhor,
Tem mais alguém? Tem mais alguém? Adelso Souza acabou de se reconciliar na live também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era para você ter celebrado o nome de Jesus. Quero ser como criança. Quero ser como criança. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. Acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Pela vontade de crescer. Torno-me independente. Torno-me independente. E deixo de simplesmente. Só a igreja, levante as suas mãos e cante. Não posso viver. Cante. A Danila acabou de se reconciliar também na rede social. Longe do teu. Senhor, Pai, no nome de Jesus. posso viver. No nome de Jesus eu queria orar. Orar pelas almas que se reconciliam, tanto de forma online como presencial. Senhor, estamos quase às 6 horas aqui. Entre orações, louvor, palavra e consagração. Cobre-os com teu sangue. Que haja abraço de Deus. Que haja abraço da bondade. Que haja abraço de recomeço. Nós abençoamos vocês. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Edilma Santos acabou de se reconciliar na rede social também. Escuta, antes que eles sejam conduzidos, eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu tenho bastante médicas e pessoas da área da saúde. Quando você leva o teu filho para um posto para tomar vacina, ele é criança de colo. A enfermeira diz bem assim: ei, abraça com força. Não solta não, pai. Vai doer, mas abraça. Existem abraços que não vão te poupar da picada, mas vão te aliviar da dor. A Maitê está ali, ó. No dia que a Maitê nascer, como diz Lacan, será o primeiro ruptura que a Maitê vai viver. Ser expelida do útero. Para aliviar esse trauma, sabe o que é feito? Enrola a criança. Leva para a mãe. E a mãe diz: está tudo bem, Maitê. Está tudo bem, Maitê. Está tudo bem. O abraço tem poder. E a gente não pode terminar antes de ceiar sem fazer a coisa maravilhosa. Enquanto eles vão sendo conduzidos ali, a gente precisa fazer, tanto na galeria em qualquer lugar. Se tiver alguém que não gosta de abraço, vai ter que encostar agora. Tem mais uma alma para Jesus aqui. Vamos celebrar o nome de Jesus.
13, é 13. Coração com coração. Abraço verdadeiro é sentir o coração. Eu vou te dar aí, ó, o tempo que for necessário. De 1 minuto a 10. Para que você desfrute do ambiente do abraço. O hormônio da alegria, da felicidade. Viva esse ambiente. Dê um abraço aí em quem você puder e quiser. Dê para ele vitamina. Isso. Aí na galeria, aqui atrás. Isso. Vou te dar tempo. Vou te dar tempo. Vou te dar tempo. Vou te dar tempo. Eu vou te dar tempo. Isso aí. Se você quiser nessa hora, dá o abraço de Jacó com Esaú, vai até alguém e pede perdão, se reconcilia. Se você quiser dar o abraço do pai para com o filho, os abraços têm um poder transformador. Estou te dando tempo, não tem problema. Esse é o melhor tempo que tem. Abraçar é a melhor vitamina que existe. Hormônio do amor e da felicidade. É isso aí, ali na galeria ainda. Tem gente subindo a galeria, gente descendo a galeria para abraçar. Esse é o maior avivamento que uma igreja pode ter. Avivamento numa igreja fazendo barulho, é uma igreja abraçando. Uma igreja abraçando.